Shalom, queridos. Amém. Graça e paz. Amém. Quem almoçou? Amém. Quem descansou? Amém. Ovelha tem que estar alimentada e descansada. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez. Que maravilha. Olha, procura aí uma pessoa do seu lado, 2 a 2. 2 a 2. 2 é a soma de 2 pessoas, ok? Então, olhando para ele, frente a frente. Frente a frente. Vem aqui vocês dois. Frente a frente, olhando para ele, os braços soltos à vontade. Primeiro é 2 a 2, segundo é um olhando para o outro. Se você olhar para mim, você não está olhando para ele. O terceiro exercício é não tocar nele, soltar a mão. O quarto exercício é você ficar sério, sem precisar rir. Se quiser rir, eu dou até uma chance, pode rir à vontade. Já já você segura aí o seu riso. Tá? Pode segurar agora? Pronto. Olha nos olhos. Não precisa falar nada. Quando nós olhamos nos olhos um do outro, nós podemos sentir, saber como é que está realmente nossos irmãos. Às vezes passamos uma vida tão corrida, olhamos para coisas e não olhamos para pessoas. Ovelhas que Deus nos deu para caminhar no mesmo rebanho que nós estamos. Pessoas são mais importantes do que coisas. E é muito bom ter pessoas ao nosso lado. É muito ruim viver só. Por mais que pessoas sejam às vezes difíceis, gente é gente. Se gente não fosse gente, nós não seríamos gente. E não existiria gente como a gente. Então, não dá para viver sem pessoas. Essa pessoa que você está olhando, ela é muito importante. Que tal fazer uma pergunta a ela, iniciando: como você está agora? Espere resposta. Pode falar. Como você está? Alô? Não, estou bem. Isso não é resposta, tá? Isso não é resposta. Estou bem, hoje foi um dia assim. Ontem, depois desse congresso, dormi bem. Hoje é Shabat, amanheci, tive algumas atividades. Em casa está assim, acolá. Graças a Deus estou na casa do Senhor. Espero muito esses dias que virão pela frente. Que maravilha. Conhece um pouco dele aí, fala com ele. Fala com ele. Essa pessoa é muito importante você falar. É um cristão, é uma pessoa de casa. Que maravilha. Vamos lá para a quinta. Você tem um sonho? Pergunta a ele. Você tem um sonho? Sério? Você pode compartilhar comigo qual é o seu sonho? Se pode, compartilhe. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Isso mesmo. É mesmo? Que maravilha. Diga tudo, diga todos os sonhos. Vamos? 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 Qual é o seu sonho? Diga o seu a ele. Ok? Já que descobriu, vamos para o próximo, o final. Eu posso orar pelo seu sonho? Sério? Você confia? Que maravilha. Vamos lá, bota aí, se quiser colocar a mão, pode colocar, ora por ele.
Coloca a mão nele e profetiza. Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã. Esse sonho do meu irmão, esse sonho dessa minha irmã vai se concretizar se ela está ajustada, esse sonho, com a tua palavra, com o teu tempo. Eu quero declarar que esse sonho se realize. Eu quero declarar céus e milagres na vida do meu irmão. Isso. Eu abençoo a vida do meu irmão com esse sonho, meu Deus. Eu declaro a bênção de milagres na vida dele. Que o teu favor o assista, que a tua graça seja sobre ele. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Eu selo esse milagre na vida dele, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Abrace ele bem forte. Quiser dar um ósculo santo nele, dá um ósculo na testa ou no rosto. Diga: eu te amo, meu irmão. Que maravilha, né? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Glória a Deus. Ainda em pé, abra no livro de Salmos, de número 114. Ainda em pé, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 114. Salmos de número 114. Glória a Deus. Quem achou, diga ovelha. Maravilha. Salmo 114, versículo 1 diz: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó lá do meio de um povo que tinha uma língua horrível, estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel se tornou o seu domínio. Quando o mar viu isso, fugiu. O Jordão, quando viu, tornou atrás. E os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, que tornares atrás, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Israel, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Diga aleluia. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós adentramos a tua presença e queremos declarar neste final de tarde, Senhor, as tuas maravilhas nesse lugar. Declaramos o teu reino está estabelecido neste lugar. Declaramos que está amarrado o valente na autoridade do mais valente. Declaramos que a glória de Yeshua HaMashiach, aquele que vive para todo sempre, o sumo pastor, aquele que sabe nos pastorear, que sabe cuidar da nossa vida, nós damos a ele a glória devida, ao Rei dos Reis, aquele que é Senhor dos Senhores. É chamado do leão da tribo de Judá, mas é chamado também do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós exaltamos, tributamos, nos inclinamos à tua santidade e nos prostramos reconhecendo que Yahvé Shammah é dono dessa geografia, para a honra e glória do teu nome. Aplauda ele, que ele merece toda a honra e todo louvor. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Que alegria, que maravilha estarmos nessa tarde para essa segunda ministração, a qual nós temos como tema geração ovelha. Uma geração ovelha. Se você gosta de escrever seu tema, coloca a data. Uma geração ovelha. Quem é essa geração ovelha, pastor? Debaixo desse tema, desse texto que nós acabamos de ler.
Uma geração ovelha que o salmista está falando aqui com muita propriedade. O salmista Davi está falando de uma geração que estaria sendo levantada. Uma geração que era chamada e conhecida como ovelhas libertas. Tem algum liberto neste lugar? Tem algum liberto neste lugar? Até o final dessa ministração nós vamos identificar as áreas que precisamos ser libertos. Esse texto é muito claro, porque quando nós somos curados, quando nós somos libertos, nós expressamos a nossa libertação. Ninguém é curado e liberto que não expressa a sua libertação. A libertação ela é expressada na fisionomia, nas atitudes, nos movimentos. A gente conhece uma pessoa liberta até no andar, na postura que ele tem. Se ele falar, você reconhece com 5 minutos, 3 minutos, outros até com 1 minuto, dá para identificar através da sua linguagem se ele é liberto, porque o liberto ele se expressa. E eu pergunto, tem algum liberto nessa tarde aqui? Não, vou perguntar mais uma vez, tem alguém liberto nessa tarde aqui? Diga aleluia, se levante dessa cadeira, aplauda aquele que lhe libertou, aquele que lhe salvou, aquele que lhe restaurou. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a majestade. Nós exaltamos porque somos libertos e somos curados. Diga aleluia. Podeis sentar, que maravilha. Há uma diferença entre ser liberto e estar liberto. Por exemplo, tem pessoas que são libertas e não sabem que elas estão libertas. Tem pessoas que estão livres e não sabem que estão livres. E há uma diferença nesse ser e estar. Tem pessoas que mantêm a sua libertação. É uma constância. Há pessoas que estão presos em presídio e há tantos anos que se colocar eles para fora, eles talvez querem voltar de novo, porque se habituou. Levou 20 anos, levou 25 anos. A mente dele se programou a um cativeiro. Então, quando nós somos libertos, nós mostramos as nossas obras na nossa libertação. Representamos a nossa libertação e não vamos viver mais no nível da alma, no nível do sentimento. Entramos no nível do espírito, independente que a alma venha gemer, reclamar, nós estamos crendo no que a palavra do Senhor diz. Pedro, levanta porque está dormindo. Eu estou aqui preso. Não, que levanta, muda a roupa. Colocou a roupa e ele saiu. O portão estava fechado, mas ele saiu. Quando chegou perto do portão, o portão já estava na tecnologia do século XX, se tornando automático. Isso há 2000 anos atrás já tinha uma tecnologia dada do céu para a terra, automática. Então, ele foi adiante e o portão se abriu, porque ele tinha consciência que ele não deveria viver segundo o que ele via nos 5 sentidos da alma, mas segundo o Espírito. Quando nós estamos libertos, podemos deixar que a essência, nós não podemos deixar que a essência da nossa libertação venha a ser roubada, venha a ser frustrada. Minha libertação não pode ser maquiada. Por que eu estou falando isso? Esse texto ele é fundamental. Nós precisamos entender que esse texto está dizendo que o povo de Deus, Davi estava falando que o povo de Deus, chamado Israel, hoje nós somos também um Israel de Deus. Esse povo de Deus saiu do Egito
estava cativeiro por muitos anos, não era negócio de 5 anos nem 10 anos, era mais de 400 anos. Pais viram seus filhos nascer, neto, tudo no cativeiro. Alguns morreram lá no Egito, não viram a sua libertação. Crianças nasceram, casaram, se tornaram homens, mulheres, tiveram filhos, netos, morreram e não saíram. Outros presenciaram tudo isso e saíram. Viram que a vida do Egito era uma, a vida do deserto era outra, e aqueles que foram com Josué e Calebe, a vida da terra prometida era outra. Então, o texto ele está falando que essa casa de Jacó saiu até de um lugar que tinha uma língua diferente, uma língua que era estranha. Para alguns, a língua do mundo não é estranha, é familiar. Mas para nós é estranha. Porque a nossa língua é a língua do céu. A nossa língua não é daqui da terra. Porque nós não somos daqui da terra. Nós estamos aqui de passagem. E nós trazemos os céus para a terra. Nós trazemos o reino celestial para o presente. Então, esse texto está falando que quando esse povo saiu do Egito, quando esse povo, essa casa de Jacó saiu, essa família saiu de uma linguagem das famílias do mundo, que não tinha nada a ver. Os princípios foram estabelecidos naquela família chamada casa de Jacó, família de Jacó, descendência da promessa, que libertou de Jacó para Israel, e que não tinha mais nada da linguagem das famílias do mundo. Essas famílias tomaram uma atitude chamada libertação. E essa libertação, o salmista Davi, por trabalhar, por ser pastor e trabalhar com ovelha, ele deixa claro que essas ovelhas expressavam algo que a própria terra, a própria natureza reagia. Quando nós nos expressamos, quando nós tomamos uma atitude de deixar uma vida do passado e entrarmos no manto da consolidação, da consolação, do agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida, até a natureza ela se expressa. Até a natureza se expressa. Em época de sol, chove. Há sinais. Deus está nos falando aqui que nós devemos ter uma vida plenamente liberta. Uma vida abundante debaixo do pastoreio de Yeshua HaMashiach. Uma vida completa de não ser mais escravo do Egito, escravo do pecado, debaixo do jugo do Egito. Somos libertos. E se somos libertos, o texto diz que, versículo 4, que os libertos saltam, os montes saltaram. Os libertos tomam a atitude de saltar como os montes, como o Jordão. Então aqui é uma chamada a ser livre e, sendo livre, celebrar a nossa libertação. Eu preciso celebrar a minha libertação. Queridos, é muito ruim não ser crente. Eu estou tentando entrar aí no seu cérebro e gritar. É muito ruim não conhecer a Jesus. É muito bom ser ovelha deste rebanho a qual o pastor é Jesus. Nós já vivemos, os nossos pais já viveram épocas
que sair na rua com a Bíblia era chacota, olhos bode, bé. Metiam pedra, já levei pedradas. Abusavam em ser cristão. Hoje, estamos vivendo numa época que até nos orgulhamos em ser crente. Você ainda não é? Meu Deus. Sério? Você é tão linda para não ser crente. Que é isso? Um rapaz tão bonito e não é cristão. Que desperdício. O outro chega a 60 anos, você não conheceu a Jesus? Ainda está preso debaixo desse pau, debaixo desse gesso, debaixo de madeira e adorando a esses deuses? Esse tempo todo, meu Deus, passar na terra e não conhecer o sumo pastor Yeshua, que nos provoca uma libertação de um jugo, tira o peso. É igual quando nós convidamos uma pessoa a aceitar Jesus e antes, às vezes eu gosto de perguntar, fulano, como é seu nome? Ciclano, eu quero saber de você, como é que você está hoje? Você sente algum peso? Então eu não sinto bem não, pastor, eu estou assim, assim. Bota o microfone para ele falar à igreja. Como é que você está? Tá. Ok. Jesus, ele veio para libertar você, veio lhe curar, ele veio lhe restaurar, ele vai mudar a tua casa, a tua família, e ele não vai cobrar um centavo para entrar no teu coração. E de bônus ele ainda vai te dar o céu, a vida eterna, tudinho. Ele olha assim, sério. E ele vai alcançar a tua casa. Tua casa vai ser, não pastor, lá em casa todo mundo bebe, todo mundo lá vai parar de beber, vão para o encontro, vocês vão entrar nessa igreja chorando e embriagado, cheio da unção, vão falar em línguas estranhas. O que é isso, pastor? Você vai ver, espera, você vai ver. Ok? Posso orar por você? Você quer esse mesmo Jesus? Ok, vamos orar. Quando a gente termina de orar, a gente pergunta a ele, como é que você está agora? Se eu não sei, tem um negócio que não está mais em mim. Sai, o peso sai. Porque o liberto, ele não sente mais esse jugo. O liberto, ele se expressa como liberto. Eu estou diante de uma geração de ovelhas libertas. Olha para teu irmão aí. Vê se ele está com a cara de liberto, analisa aí. Deixa eu ver se seu rosto está liberto, essa sobrancelha levantada aí, esses traços aí na testa, que é isso? Cadê o dente? Cadê a vitrine do rosto? Mostra esse dente, mostra essa vitrine aí, como é que está. Isso mesmo, você está bem, não é, meu irmão? Já orei por você, orei pelo seu sonho. Você é uma pessoa liberta. Eu estou diante de um rebanho liberto, que não carrega o Egito nas costas. Diga, eu não carrego o Egito nas costas. A palavra Egito, ela vem da palavra Erito, que significa trevas, escuridão. Eu não estou falando do Egito geográfico, de um local, país. Eu estou falando do Egito espiritual, das trevas. Então essas trevas saem da minha vida, porque eu sou liberto. Diga, todas as trevas fora da minha vida. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu posso te aplaudir porque eu sou livre. O Senhor me libertou. Diga aleluia. Diga Jesus. Esse aplauso é para o Senhor. Amém? Toda vez que você aplaudir, sempre cita o nome dele, para não esquecer que esse aplauso tem um endereço. Amém? Eu sou liberto. Então, ovelha liberta, ela não carrega esse peso das trevas, da escuridão. Não tem nada a ver com esse Egito. Das trevas que fala do vale de Guiena, que fumega muitas vezes na vida até do povo de Deus. Pessoas amarguradas, pessoas tristes. E quando isso querer vir, você ordene que sua aliança com o Egito, com essas trevas já foram cortadas. Que você não tem nada a ver mais com esse Egito. E é você quem decide
sair desse estágio e estar liberto para o estágio de ser liberto. Sair do estágio da escravidão que você viveu por um tempo lá e você entrar no momento da sua libertação. As suas atitudes, a sua fala vai mostrar o nível da sua libertação. Pastor, mas eu não estou, como é que eu vou falar? Você fale como liberto, porque a libertação ela vem processual também. Existem libertações que Jesus fazia que era instantânea. E outras dizia, vá. E no meio do caminho a pessoa era curada. Tinha casos que Jesus ia orar na primeira vez e a pessoa não via o milagre. E ele tinha que colocar a mão, como foi o dos olhos, que ele colocou a saliva, mandou lavar lá no tanque de Siloé e ele voltou vendo. E teve outro caso que ele passou lá a mão e disse, o que é que você vê? Eu estou vendo árvores. Eu estou vendo algo diferente. Eu estou vendo árvores saltando e pulando. Que maravilha. Até eu entender esse texto, antes de ir a Jerusalém, eu entendia que Jesus não tinha feito uma libertação total. Mas naquele momento a sua libertação era espiritual, porque ele via árvores como homens que se movimentavam, porque a natureza se movimenta para exaltar aquele que o criou. E onde a geografia, onde tem pecado, essa mesma natureza ela geme por causa do pecado. Então ele estava livre no plano espiritual. Talvez para ele não queria mais nada, só queria ficar no plano espiritual. Aí disse, não, deixa eu ajustar a tua alma também. E vamos ver como é que a coisa aqui anda. E ele começou a ver as coisas do mundo físico. Por quê, pastor? A natureza reage sim. Meu primeiro encontro depois do meu encontro principal, o encontro no caso que eu fui trabalhar, meu primeiro encontro que eu fui trabalhar, foi no encontro de crianças. Foi lá em Manaus mesmo. E nesse encontro de crianças, era no meio da mata, lá em Manaus, Amazonas, quase 2 horas da capital. E nós fomos. Quando nós chegamos lá, e estava na ministração da noite de cura da cruz lá, e o que acontece é que quando terminou, veio um vento muito forte na floresta. As árvores balançavam. Era como se ela estivesse aplaudindo. Todos pararam. Como também em outro, eu vi cavalos, não foi um, cavalos. Na hora do derramar do Espírito Santo, no domingo de manhã, eles se prostrarem e ficarem todos parados no chão. A palavra do Senhor diz que os montes, as árvores baterão palmas, os montes vão saltar e o rio vai pular para trás espantado, com a libertação das ovelhas do Senhor. Eu creio que na geografia da tua casa muita coisa vai ser abalada. Não se admire quando começar a ver algumas coisas. Porque haverá uma libertação para essa geração que Davi estava falando aqui. Então, eu preciso tomar essas atitudes. Eu não posso, por exemplo, caminhar no carisma natural, mostrando que eu sou liberto, enquanto verdadeiramente nós sabemos que nós não somos libertos. Então eu preciso reconhecer minha libertação, que eu sou livre. Mesmo se vier alguma coisa para me prender, eu devo confiar na palavra do sumo pastor e expressar com minha atitude, porque o cão, ele sabe, ele tem faro, ele sente a sua adrenalina.
quando você está com medo ou não. Mas quando você parte para cima, ele aguça para trás. Eu tinha uma irmã que morava em Manaus, e eu tenho um irmão que é militar, e ela criava um pitbull, um casal. E ele só vivia preso no corredor, de lado da casa. E meu irmão foi visitar, disse, ele é muito bonito. Aí disse, mas não se aproxime da grade não. Eu disse, por que não? Você pode abrir a grade. E ele, com aquela cara dele enorme, feia, horrível. E ele disse, abre o portão. Eu disse, não sou louco. Disse, aí o marido, meu cunhado, disse assim, pode soltar Lau. Ele é militar. Ele sabe o que é que ele está fazendo. Eu não vou fazer isso não. Se você não faz não, eu faço. Abriu o portão e soltou. Pois esse meu irmão pulou para cima e deu um grito. Não tocou no cachorro. Os cachorros pararam. O cachorro, ele identifica o nível da sua coragem. Satanás sabe, o nosso adversário sabe o nível de autoridade, o nível da unção, o nível de poder, o nível da ousadia que está sobre você. Através de quê? Da sua expressão. Até aí como você está sentado. É uma expressão. O corpo fala. Há lugares que você chega, no shopping, numa clínica, num banco, no supermercado, você entra e tem várias pessoas, principalmente na clínica eu percebo isso. Quando nós entramos, as pessoas estão sentadas. Quando nós entramos, tem pessoas que fazem isso. Ó. Eu só vou dizer, dá cuidado com o pescoço, que isso pode gerar uma outra consulta, senão quebra. As pessoas ficam... é um coral, irmãos. Porque tem algo na sua vida que chama atenção no mundo espiritual. Tem pessoas que entram na clínica, ninguém levanta a cabeça para ver quem é. Você, quando entrar nos lugares, as pessoas vão saber que tem algo sobre a sua vida. Merecia honrar o Senhor com essa palavra profética sobre a sua vida. Aplauda o Senhor. Há uma unção sobre a sua vida. Há uma unção sobre a sua vida. Precisamos caminhar nos dons do Espírito Santo para sermos libertos, caminharmos na alegria desse rebanho. O Salmo diz que o rebanho salta. Ele é possuído de uma alegria sobrenatural, porque assim é o curso natural daquele que serve a Deus. Ele remove o Egito das costas e vive a abundância da vida que Jesus conquistou na cruz. O que é que está acontecendo contigo? O mar, quando viu isso, não dá, vamos fugir. O mar se abriu. Quando Israel colocou o pé, e antes de colocar o pé, Israel ficou inquieto. Sabe por que ele estava inquieto? Porque ele tinha Egito nas suas costas. Faraó estava clamando. E o Senhor teve que rasgar os céus com a sua voz, a chegar ao planeta Terra e dizer ao líder, ao pastor: pastor, por favor, o povo está clamando. E eu pergunto, por que está clamando a mim? Tem hora de clamar e tem hora de agir. Essa não é hora de clamar, essa é hora de agir. Diz a meu povo que marche, que esse mar aí vai fugir. Esse mar vai fugir das minhas ovelhas. Oh meu Deus, é um grito de celebração. O seu Deus vive. E aplauda Ele. Estamos numa tarde de libertação. Vamos agir como libertos. Vamos expressar nossa libertação. Somos ovelha de um pastor livre que nos libertou. Não temos mais nada a ver com o Egito. Maravilha. Ele disse: o mar fugiu. O Jordão, quando Josué mandou os sacerdotes
atravessar, e a arca chegou, o Jordão tornou atrás, porque eles vinham, a água vinha em ribanceira, estava na época que o rio estava cheio, estava batendo as ribanceiras, teve problema. Qual o papel, Josué? O papel é vocês entrarem com a arca, com a presença do Senhor, tem problema. E entrou com água nos pés. Quando foi chegando no meio, as águas começaram a parar, e levantou-se. A Bíblia diz que levantou-se uma parede. Imagina aquela água aí, vindo e voltando. E o restante das águas foram embora tudinho. O povo ficou olhando. O que é isso? Porque havia um rebanho liberto. Quer vencer as lutas? Seja livre. Há um pastor que lhe libertou. Há um pastor que pagou esse preço por você. Há um pastor que trouxe essa libertação. Quantas pessoas que não sabem mais celebrar e participar das bênçãos que estão preparadas para a sua vida? Não age nem reage condignamente, nem dão a resposta consolidadora que transmite segurança ao seu pastor. Temos aprendido que aquele que age, aquele que recebe, é aquele que se expressa. Então, quando alguém disser a você: meu irmão, você é muito abençoado, não diga: eu não sou não. Diga: eu sou. Você está muito linda hoje. O que é que a mulher tem que dizer para o marido, ou para o pai, ou para o filho? Você está belo. Homem, você está muito lindo. O que é que você tem que dizer? Você falou verdade. Que maravilha que você pode ver hoje. Você é muito lindo. Você é muito lindo. Amém é chavão. Diga assim: eu sou, pastor. O senhor acertou. A gente, se brincar, a gente entra no chavão sério, né? Amém, aleluia. Tudo bom, meu irmão? Amém. Que amém, meu irmão? Tudo bom? Tudo bem. Amém generaliza. Eu tomo posse, sou eu. Você é bonito. Diga: eu sou, pastor. Se tem alguém lindo e abençoado aqui, aprenderam? Maravilha! É assim que se age. Tome posse da palavra. Os livres se expressam. A palavra vem, eu tomo posse. Eu tenho um discípulo lá que eu disse: olha, eu tenho uma palavra para você que vai mudar a sua vida. Ela já fica em pé. Essa palavra, pastor, é para mim. Pode liberar, não quero nem saber, mas eu já tomo posse. Ela vai na frente. Aí os discípulos dela começaram a fazer a mesma coisa. Hoje a igreja tem alguns já faz. Eu disse: vou liberar uma palavra em janeiro que vai mudar a vida de muitos aqui. Opa, aqui, pastor. Estou aqui, pode liberar. Quem mais recebe está aqui, sou eu. Não é? Então, os libertos, eles sabem se expressar. Ele toma posse. Tem crente aqui, tá vendo? Ele toma posse, ele agarra, ele segura, porque ele é livre. Pastor, mas eu não estou bem. E daí, se tua alma não está bem, é o problema da alma. Chega e conversa com a alma. Diga: eu preciso aprender a conversar. Sim. Pastor, agora você pegou assim. Ovelha tem que aprender a conversar. Como é a conversa da ovelha? Todos juntos no coral? Bé. Como é que a ovelha conversa? Olha aqui o rebanho do Senhor. Aqui é o rebanho do Senhor. Sim. É bem estranho, né? É porque a nossa mente não foi tradicionada para ovelha.
Os nossos pais ensinaram muito isso nas igrejas, mas nós estamos voltando algumas essências que em tudo o discipulado nos ajudou muito, mas eu posso ser ovelha sem perder o caráter de discípulo. Mas eu não posso ser discípulo e perder a essência da ovelha. Porque antes de ser discípulo, o Senhor nos constituiu como ovelha. Deus não levou um discípulo para a cruz, levou um cordeiro, levou uma ovelha muda. Ele morreu, não foi como leão, ele morreu como ovelha. Então eu preciso aprender a conversar. Eu preciso saber conversar com os que estão debaixo da minha autoridade. Eu preciso saber conversar com quem está acima da minha autoridade. Eu preciso saber conversar com aqueles que estão ao meu lado. E acima de tudo, eu preciso saber conversar comigo mesmo. Essa eu não entendi, pastor. Sim. Pastor, está meio ruim da cabeça. Não, quem deve estar é você. Porque uma boa pessoa conversa consigo mesmo. Hoje, os grandes mentores já ensinam isso. Converse com você. Fale com você. Ei, Josué, eu percebo que às vezes você vai conversar, você vai falar, e você, a sua entonação de voz está assim, a sua postura está assim. Ô Josué, essa roupa está boa, essa atitude está boa. Como é que está o seu ouvir, o seu escutar, o seu olhar? Fale com você. Por que eu estou pensando isso? De vez em quando se pergunte, por que eu sinto isso de tal irmão ou de tal irmã? Será que é justo eu pensar dessa forma? Fale com você. Converse com você. Porque a melhor pessoa para resolver o seu problema não é ninguém, é você mesmo. Você pode aplaudir a você mesmo. E quando nós conversamos conosco mesmo, muitas ataduras são quebradas. Nós começamos a conhecer a nós mesmos. Então, os livres, eles se expressam. A natureza dos diferentes. Como ovelhas do rebanho do Senhor, precisamos ter todos a mesma essência e a mesma natureza. Nós somos um corpo de Cristo, mas todos nós aqui somos ovelhas. Diga aleluia. Diga é verdade, pastor. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Somos todos ovelha. Até um pastor é ovelha. Pastor é ovelha do seu pastor. Todos nós somos ovelha. E todos nós devemos ter a mesma natureza de ovelha, como nós aprendemos ontem. Nós precisamos ter. Somos diferentes, sim. Temos formas diferentes, sim. Mas o nosso comportamento no reino tem que ser o mesmo. Porque uma ovelha não se comporta de forma diferente da sua essência e da sua natureza. A não ser que essa ovelha esteja doente. Se ela estiver doente, ela se comporta. Somos um rebanho feliz. Somos um rebanho liberto. A palavra rebanho, no original, quer dizer aed. Aed. Essa palavra aed está dizendo que esse rebanho, eles caminham em unidade. E quando eles estão em unidade junto com o seu pastor, ela não teme nada. É tão sério isso. É tão sério. Que quando o pastor, o rebanho está lá comendo. E ela sabe que o pastor está olhando tudo. Mas quando o pastor se aproxima, ele está vindo, a ovelha que está ali, ela se levanta. Qualquer movimento do pastor, ela fica atenta ao pastor. Até que o pastor chega e para. Quando o pastor para, ela põe-se de joelho
e ela descansa, porque ela encontra a segurança, porque o seu pastor está ali. Nenhum animal faz isso. Só a ovelha tem comportamentos diferentes. A ovelha de rebanho. Se o rebanho está indo, ela segue o rebanho. Ela não se extravia. Como foi falado ontem, o que é que faz aquele rebanho de ser ovelha? Uma sair. O que é que faz? Serão todas ovelhas? Serão todas aede? Qual é a razão? O que é que o pastor fez para só aquela ovelha sair e as 99 não sair? Mas eu já quero lhe adiantar que aquele pastor encontrou a ovelha que saiu porque ela estava o quê? Perdida. Por mais que seja ovelha, o pastor respeita a decisão da ovelha. Se a ovelha quiser se perder, ela pode se perder. O natural dela não é isso. O normal de uma ovelha não é se perder, porque elas caminham juntos. A ovelha é o único animal que depende de um pastor. Você pode criar 10 cachorros. Se você soltar, talvez só volte 1 ou 2 para sua casa. Alguns gostam de voltar. Tem outros que eu vejo dono saindo, correndo. Eu pago alto para quem achar o meu poodle, para quem achar meu pastor alemão, para quem achar meu tal cachorro. Eu pago alto, eu quero meu cachorro de volta. E o cachorro está nem aí. Tchau, perdeu, vou para outra casa. Eu quero voltar para a rua. A ovelha não consegue fazer isso. Cavalo vai embora. O gado, animais, passarinho, é que não volta mesmo. Aves, não é? Mas a ovelha depende literalmente do pastor. Como eu aprendi isso em 2014, quando eu estava recebendo esse seminário em Manaus. Eu comecei a entender o comportamento, pastor, aí do pastor, dos discípulos. Às vezes a gente estava conversando assim lá no escritório, quando o apóstolo René ele entrava, todo mundo ficava em pé. Aí disse, paz, tudo bem, como é que vocês estão? Aí todo mundo esperava. Depois que o apóstolo começava a sentar, ele começava a falar algumas coisas, é que cada um ia sentando. Aí é que dava para entender o princípio da honra. Se entra uma autoridade, qual é o dever? Se posicionar em pé. O pastor entra, o outro está masticando chiclete, o outro está... O que é um pastor? O pastor é a pessoa que abriu teus olhos para ir para o céu. Tem algum crente aqui? Amém. Que bom. O pastor é esse. O médico, ele trabalha até o último segundo para curar uma pessoa. Um militar, ele se esforça para trazer a segurança municipal, estadual ou federal, ou para as nações da terra, quando há uma guerra. Um professor investe em você na educação até o limite que ele pode dar. Depois ele diz, tem que ir para uma graduação maior. Mas não tem ninguém que pode lhe investir para levar você para o céu e para falar da eternidade. Só um líder espiritual chamado um pastor. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do seu pastor? O pastor mexe com a eternidade. Tem hora que o médico faz mesmo assim, moça, agora não tem mais jeito não. Agora só Deus. Diz que bom que tem essa opção. Que tem gente que não tem. Você é crente? É. Fala com o seu pastor. Aí o pastor vai lá, né? Aí o médico pensa que tem jeito, eu já vi de tudo. O pastor lá faz uma oração, ministra, põe óleo, começa a liberar uma palavra, de repente o médico olha assim, como pode? Eu estava na igreja, pastor, a igreja estava em pé, era um domingo,
E eu estava aqui, meu filho estava de lado na bateria, tocando. Aí de repente meu filho sai da bateria. Aí eu estava com o pão, distribuindo a ceia. Aí segura o pão. Aí meu filho chegou aqui e disse: Painho, dá uma olhada nesse tweet aí. Aí esse cara aqui. Puxei o microfone aqui. Deu uma olhada. Apóstolo Renê, por favor, faça uma oração por Laodiceia, todos orando, que ela acabou de ter um infarto. Laodiceia é minha irmã e morava na casa dele, do apóstolo. Ele estava na Bolívia, no Fruto Fiel da Bolívia. E ele soltou no Twitter e liberou uma palavra de vida. Aí se põe no Data Show. Ele entrou na internet, soltou no Data Show. Eu já estava com um vinho ministrando. Aí disse: gente, nós vamos orar agora pela nossa irmã Laodiceia. Veja aí o Twitter que o apóstolo soltou. E ela teve um infarto e está bem sério lá a coisa. Isso era no domingo. Ela estava no movimento de levar pastores da casa do apóstolo para o MIR. E nesse movimento ela dirige tudo. E quando ele estava transportando, quando parou, ela teve uma tontura, passou mal, teve que ir para o hospital 18 de agosto lá no Manaus. Nesse inteirinho, depois que ela foi, passou segunda, entrei em contato com a apóstola Marita, começamos a transicionar um meio de chegar a tempo recorde e saber. Só sei que eu consegui voo para quarta-feira. Isso tinha sido domingo, fomos quarta-feira. Quando eu cheguei na quarta-feira lá, fomos direto para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, procurei saber o que é que tinha sido. É que ela tinha tido um ataque cardíaco, um ataque no cérebro, um infarto no cérebro e um derrame cerebral, melhor dizendo. E quando ela estava no setor de coma, ia para a UTI, no meio do caminho ela teve outro. A sorte que a rampa, que a maca ia passando, estava de lado de uma ambulância, aquela do SAMU. E pegaram a maca, colocaram dentro da ambulância e deram um choque elétrico. Primeiro choque, nada. Segundo, nada. Terceiro, nada. O motorista disse: por que não dá o quarto? No quarto, ela voltou. Suba para a UTI. Chegou na UTI, eu chegando lá e estava lá. Ainda continua. Entramos, tínhamos 15 leitos na UTI. As máquinas, vocês sabem, quem visita a UTI, aquela maquinazinha, aquele clima médico andando e enfermeiro de um lado para outro. Só visitava 3 horas da tarde às 4. Mas como era pastor, tinha o curso de capelão, eu podia entrar e sair a hora que eu quisesse. Então fiquei lá, comecei a orar por ela. Eu chegava no ouvido dela e dizia: Laodiceia, você está proibida de morrer. A morte está proibida de tocar nesse corpo. Peguei a palavra, isso foi num dia. No outro dia, era uma sexta para um sábado, o apóstolo René me tuitou, aí ele disse: hoje é Shabat, hoje é o dia do milagre da sua irmã. Aí eu disse: eu tomo posse dessa palavra. Cheguei lá, ela estava do mesmo jeito. Abri a palavra do Senhor em Ezequiel 37 e comecei a falar aos ossos secos: volta a viver, volta a viver. Você está viva, mas lute, não deixe se entregar. Você está livre da sentença de morte. E durante o dia orava, guerreava, proibia. Os médicos só olhavam, os pacientes dizendo: ora por mim também. Quando terminava, abençoava todos, orava por todos. Quando chegou na viração do dia, eu tinha descido. Quando eu subi, ela estava intacta lá. Aquela parafernália toda lá. Tubo. Quando eu voltei, eram 6, 7 horas na viração do dia. Quando eu cheguei, minha irmã estava de lado. Aí eu disse: alguém mexeu com ela, virou ela? Disse: não. Por que ela está de lado? Ela estava sem movimentar. Sim. E eu cheguei lá, você está ouvindo? Você mexa com os dedos do pé. Aí o dedo do pé mexeu. Aí, Lau, você está viva. Você não sabe o que foi que houve. Mas lembre-se que você tem um pastor sobre a sua vida.
Orei, dormi no sábado. De manhã fui lá de novo. Quando eu cheguei, ela estava lá. Aí eu cheguei lá, ela abriu os olhos. Ela olhou o ambiente com um tubo. Aí eu disse: você não está podendo falar, mas dê sinal. Você se lembra de alguma coisa? Pisque 2 vezes. E se lembre, só pisque 1 vez os olhos. Se a gente aprende a capelania. Aí ela piscou 2 vezes, não me lembro de nada. Você está sentindo alguma coisa na sua mão? Vou apertar sua mão. Reaja. Ela: que bom, teu corpo está funcionando normal, Lau. Isso é muito bom para a gente. Agora eu pergunto a você. Eu quero dizer algo a você. Deus te livrou da morte. Deus te salvou da morte. E ela sempre respondendo, as lágrimas caindo. Passados dias, 4 dias depois, ela saiu, contamos o apóstolo, nos alegramos com o milagre do Senhor. Uau, vem para Recife, disse: Josué, deixa eu contar um testemunho. Aí ela pega o microfone da igreja e começa a contar o testemunho. Aí aquele jovem, era uma rede juvenil, e ela estava sendo entrevistada para agitar mesmo a rede, e perguntaram a ela: você lembra alguma coisa naquele tempo que estava lá? Eu disse: a única coisa que eu me lembro era alguém falando sobre Ezequiel 37 no meu ouvido, dizendo: você está proibida de morrer. Era uma voz longe. Isso até hoje. Ela conta hoje no condomínio onde a gente mora, nos apartamentos, se reúne no banquinho, ela fala as outras senhoras. Às vezes as pessoas não creem, mas quem é liberto, aonde ele chega, ele fala, ele diz. Ele não pode ficar calado, ele não pode guardar o milagre na sua vida. Aonde você chegar, você tem que exalar essa natureza, uma natureza de feliz, de liberto, de ser esse aede do Senhor, completamente liberto. Diga: eu sou completamente liberto. Por que isso, pastor? Porque não existe meia libertação. Ou você é liberto, ou você não é liberto. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Observe como muitos proclamam libertação, mas caminham com esse jugo contrário à palavra de Deus. Quando Jesus disse que o jugo dele é suave, o jugo do seu pastor é suave. E ele diz: aprendam comigo. Em outras palavras, ele está dizendo: pegue a palavra e aprenda. Coma comigo, que eu sou manso e humilde de coração. Porque ovelha tem essas 2 características: mansa e humilde. Bem-aventurados os mansos e os humildes, porque eles são eles que conquistam nova geografia, conquistam os reinos da terra, conquistam o lugar. Quem é manso, quem é ovelha? Então muitos, para esconder essa falta de libertação, podem até se intitular assim como águia, como leão, chega até a dizer: não, eu sou servo. Mas estamos à espera de ver ovelhas que se submetem à voz do seu pastor e cumpre o destino para qual foi criada. Eu posso ter o rugido do leão na minha boca, mas eu não posso esquecer que eu sou ovelha. Eu sou ovelha. Ele pode ter sido chamado de leão, mas quando ele foi para a cruz, ele não foi como leão, ele foi como ovelha. Ovelha muda. Como quando ressuscitou? Sim. Quando ressuscitou, o leão da tribo de Judá, ele rugiu.
Mas o maior feito de Jesus na terra não foi os milagres. O maior feito de Jesus não foi andar sobre as águas. O maior feito de Jesus não foi levantar a equipe dos 12. O maior feito de Jesus não foi discipulá-los. O maior feito de Jesus foi quando aquela ovelha, quando aquele cordeiro foi para a cruz. Ali ele estava fazendo uma divisão de tempo. E ali ele estava levantando uma geração de ovelhas e ovelhas libertas. Diga amém, eu recebo, essa palavra é para mim. A ovelha, ela é multiplicadora, ela reproduz ovelhas, ela não esconde a sua natureza. Ora, se nós somos ovelhas, não podemos agir de forma contrária pela nossa natureza e essência. Quem multiplica ovelha não é pastor. Quem multiplica ovelha é ovelha. Ovelha gera ovelha. Seria uma anomalia. Se você é liberto, cumpra a sua função e tome posse diariamente da sua libertação. E viva dessa forma e comprove todos os dias que você é liberto. Diga, eu recebo essa palavra. Terceira, ontem, hoje, essa geração ovelha. Terceira, tisson. O que é tisson? A palavra ovelha significa tisson. Letra T-Z-O-N. O que significa em hebraico tisson? Significa ovelha. No mundo espiritual, a palavra ovelha tem um peso muito maior do que o mundo animal, porque tisson significa tranquilidade. Olha que maravilha. Jesus disse: vocês são a minha tranquilidade. Se um crente se estressa, não pode ser ovelha. A natureza dela já é desestressada. Não dá amarrada em pastor. Ela não morde pastor. Ela não é cachorro. Ela é ovelha. Diga a seu irmão: você não é cachorro. Você é ovelha. Você ouviu, meu irmão? Bate aqui. Dá uma tapinha na mão dele. Você é ovelha. Não pode morder pastor. A ovelha, ela gosta de se aproximar. Porque a ovelha, ela é mansa. É modável, domável, amável. Ela chega junto do seu pastor. É lógico que tem outros que querem chegar, mas não chega. Parece sem vergonha, tem alguma coisa. Pastor, mas eu acho que o pastor tem alguns prediletos. Eu pergunto a você: Deus tem filhos prediletos? Sim ou não? Mas eu vou lhe desafiar. Tem filhos que se fazem prediletos. Tem filhos que sabem nos beijar, que sabem o caminho do carinho, que sabem o caminho do agrado do pai, que chega junto, é igual o gato, né? Não guarda a casa. Se vier chuva, ele sai da chuva, vai lá para o sofá se brincar, vai bater na cama. Eu não sei qual é a finalidade do gato numa casa. Tem alguém com gato em casa? Não, pastor, só tem o meu marido. Não, pastor, só tem minha esposa. Que maravilha, não é? Eu não sei qual a função, porque o cachorro pelo menos late. Ele faz festa, quando a gente chega, ele pula, dá alegria. Mas o gato, se um ladrão vir, ele é o primeiro a correr. O cachorro pula para cima do ladrão, o gato não faz nada. A mesma coisa, irmãos. É a ovelha, ela gosta. O filho, ele não é predileto, mas ele se faz. O que é que meu pai gosta?
o que é que meu pastor gosta, o que é que eu faço para agradar, para eu responder essa tamanha salvação, esse ensino, essa diretriz, isso que ele está me orientando, que está me ensinando para que eu possa crescer, para que eu tenha êxito. É como um professor que nos ajuda muito. Você se lembra do professor que lhe ensinou os primeiros cálculos de matemática? Sim, aquele que lhe ensinou 2 mais 2 é 4. Você se lembra dele? Que importância esse homem não teve para a gente? Já pensou, a gente sabe contar dinheiro, irmãos? Você conhece a cédula de 100? Rasga uma cédula dessa? Porque aquele professor de matemática ensinou a contar. Que importância a gente deveria dar a esse valor, dar esse momento a esse homem, dia 15 de outubro, fazer uma festa no Brasil pelos professores. Os pastores, os líderes, 12 de dezembro, os líderes, pessoas que abriram o nosso entendimento, são mestres. Então tem ovelhas que elas se fazem predileta, elas juntam, ela cola, ela está se aproximando. A ovelha, ela ama seu pastor, ela ama porque ama. A ovelha entende que quem cuida dela é o pastor, e quem cuida do pastor é Deus. A ovelha não tem ciúme do seu pastor, não tem inveja do seu pastor. Sabe que seu pastor é humano, de carne e de osso. Precisa descansar, precisa se vestir, precisa se alimentar. Tem um dia dele. Você sabe que tem um dia que quando ele chega chegando, né? Cheguei. A casa até já sabe, né? Hoje ele chegou. Sim, ele é de carne e osso. Não, mas ele só deveria ser espírito. Se fosse espírito, corria. Visse aquele espírito andando, tu era o primeiro a correr. Então, ele é de carne e osso. Yeshua, que é Yeshua, tinha de irmãos, que ninguém se aproximasse dele, não. Pastor, sim. Vai conversar com Jesus no dia que ele disse: eu vou derrubar aquelas mesas todas. Estão pensando que minha casa é a casa de mãe Joana, né? Eu vou derrubar tudo. Ele saiu derrubando tudo. Vai conversar com Jesus naquela hora? Vai. Quem se aproxima dele? Eu não queria nem ver, eu ficava bem longe. Porque tinha dia, irmãos, que até o discípulo dele dizia: não dá. E ele perguntou: e daí? Não dá mesmo não. Quem é que quer sair daqui? Pode ir. Pode ir. Alguém quer mais sair? O mais ousado era que falava, era Pedro. Ele disse: para onde nós iremos, seu? Calma. Nem eu, que dizem que eu falo muito, mas nem eu. Calma, não tem outro caminho. Só é o Senhor que tem esse caminho. Ele vai para onde? Então a gente tem que entender que somos gente. Olha para a pessoa do teu lado. Gente, viu? Isso. Então gente é gente. Se não fosse, não seria como a gente. Não é verdade? Então nós precisamos entender que a ovelha, ela deve, sim, se aproximar do seu pastor. Ela não causa ameaça, ela é tição, ela não morde, jamais dá amarrada, ela anda no passo do pastor. É por isso que o pastor não deve andar tão à frente da ovelha. Às vezes eu estou reunido com os discípulos e alguns chegam: mas pastor, eu não sabia disso, porque está longe. A outra diz: rapaz, o pastor não disse isso a semana passada. Aí se eu não vi não, disse: porque está longe, porque ele sabe, esse aqui o viu. Quem está perto do pastor são os mais abençoados. Quem cola no seu líder, irmãos, é o que recebe mais. Sungue. Pegue o seu pendrive de vida e coloque nele assim, ó, e sungue tudo. Receba tudo. Beba tudo. Só quem tem a crescer é você. Veja como come, veja como se relaciona, veja como fala. Aprenda tudo que se deve aprender. Jesus disse: faça o que eu faço. Através de Paulo. Seja meus imitadores. Paulo disse: como eu sou de Cristo. Então o que é que Paulo fazia? Paulo procurava imitar o seu pastor como ovelha. Então você precisa aprender a imitá-lo.
É o que eu estava falando ontem a respeito de Jesus. Ler Mateus a João, vê a vida de Jesus, como ele agia. Você já imaginou? Pensa aqui comigo, vamos dar uma viajada legal agora. Você já pensou como era que Jesus bebia água? Alguém aqui já pensou? Deveria pensar. Como é que Jesus bebia água? Eu quero fazer igualzinho a ele. Eu quero ver como Jesus andava. Eu queria saber como é a entonação de voz de Jesus, como Jesus falava, porque Jesus o histórico não muda muita gente não, mas o Jesus teológico, espiritual, a essência dele é que vai formar o meu caráter. Às vezes eu fico relendo, lendo para cá, lendo para cá. Eu pego aquele livro de João, meu Deus, mais de 40 vezes, lendo e relendo, lendo e relendo, lendo e relendo. Quem é esse Jesus? Verbo, palavra, se faz carne. Depois ele diz, quem de mim se alimenta. Como é que eu vou me alimentar de Jesus? Eu como Jesus, eu mastigo Jesus. Palavra. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem bebe de mim, jamais vai ter sede. Eu preciso beber. Mas como é que esse homem chega para uma mulher samaritana, cheia de demônios de prostituição, e diz para essa mulher, dá-me de beber. A fonte de água viva, dizendo, eu quero beber. Porque a fonte e o sedento, quando se encontra, se faz um grande negócio. É igual o pobre e o rico. É igual o vendedor e o comprador. É o oposto. E ninguém chegava para a samaritana. Por que ninguém chegava? Quem era louco se aproximar de uma mulher adúltera? Só um adorador se aproxima do adúltero. E ele se aproximou. E mesmo uma equipe que para ele era tão confiável, deixa ele só, porque na cultura rabínica não podia ficar só um homem com uma samaritana, porque o testemunho seria ridículo. E os discípulos fizeram uma com ele, abandonaram ele para comprar comida, podia ir uma parte e outra ficar, para proteger o líder dos testemunhos e da língua ferina, mas deixaram ele sozinho. Mas ele tinha um caráter ilibado de pastor e de adorador, e derrubou as teses. Como um grande Shabat. Por quê? Porque ele perguntou, quantos maridos tu tem? Você teve 5. E o 6º que você está vivendo não é seu. Mas chegou o Shabat aqui, o 7º, que vai mudar a tua vida, vai dar descanso para a tua vida, e a tua vida não será mais a mesma. E naquele momento, aquela mulher entrou no descanso. Ela conheceu um pastor e ela se tornou ovelha. E através daquela ovelha, ganhou várias ovelhas da cidade inteira. Um rebanho nasceu. Por quê? Porque rompeu-se. Então eu preciso estudar e analisar a vida de Jesus, como é que ele agia, o comportamento dele, as atitudes dele, como ele falava, a autoridade. Ele era ovelha, mas ele era pastor. E eu quero dizer que eu estou aqui diante de ovelhas e eu estou diante daqui de pastores também. Como eu disse ontem, pastor da sua casa. A senhora é a pastora da sua casa. E como pastora, tem que tomar atitudes. Tem que dar norte para a família. Já pensou a bênção de uma matriarca? Eu estou vendo aqui algumas senhoras. A bênção de uma matriarca, a bênção de um patriarca, é ele que dá voz do comando. A casa toda espera por ele. Se ele der um vacilo, toda a casa pode se perder. É muito sério a palavra da matriarca. É muito sério a palavra do patriarca. É muito sério a palavra do líder. É muito sério a palavra do filho. Ele está sendo construído. Então cada um na sua geografia, até porque esse ano é o ano da nossa conquista geográfica. É o tema desse ano. Então eu preciso saber conquistar os meus territórios, trazendo a bênção de Yahvé chamar para aquele lugar e repreendendo esse espírito do mercenário, do lobo, que quer fazer destruir, que quer agir contra. Então, a ovelha, ela deve sim se aproximar do pastor.
A ovelha não é rebelde, mas a ovelha questiona. Pergunte. Tem dúvida? Meu pastor, eu não entendi. Por favor, pastor, me ensine, me fale. E olha que vai ter dia que o pastor vai explicar tudinho, mas vai ter dia que o pastor não vai dizer nada. E você tem que sair com aquela pergunta direto para a sua casa, só pensar, sabe por quê? Porque senão você não desenvolve seus neurônios. Às vezes a gente quer tudo mastigado. Às vezes a gente quer tudo pronto. E a ovelha tem que saber ruminar. Ela tem que saber comer. Ela não aceita comportamentos errados. Se vê um líder, se vê um pastor, se vê o pastor de casa, o pastor da família, tomando uma atitude errada, visto que elas nascem com essa sensibilidade, ela tem essa sensibilidade espiritual. É na natureza dela estar em lugares tranquilos. Ela fica até inquieta quando vê algo que está anormal. O que está acontecendo? Porque meu pai está desse jeito, porque minha mãe está desse jeito, porque o pastor da casa está assim, porque o pastor... Estão inquietos. Ela pode ficar inquieta. Como você também. Se vê alguma inquietude, antes de abrir a boca para falar qualquer coisa, ore. Porque o responsável pelo rebanho é o que enfrenta as guerras. Para quê? Só para lhe proteger. Talvez, se ele não fosse pastor, ele fosse igual a você como ovelha, ele não levava tanta pancada. Mas porque ele se dispôs a estar naquele ofício, ele é o que fica mais atento a tudo. Viu o que o seu pastor fez hoje? Ele chegou. Ele podia muito bem dizer assim, eu não vou pedir perdão a ninguém. Porque o pastor da igreja não são vocês. Ele tem que dar satisfação ao pastor dele, não a vocês. Mas ele veio com um coração de ovelha. Que atitude invejável até para mim, pastor. Eu já cheguei atrasado e nunca pedi perdão. Vou levar isso para a minha igreja. Quando chegar atrasado, irmãos, quando perguntam, o que foi que houve com o pastor? Uma igreja lá de aldeia, um pastor lá me ensinou, ele consolidou meu coração. Já estou saindo com... Porque ele veio aqui, irmãos, correndo para lá, para cá, para oferecer o quê? Melhor para vocês. Dorme menos, trabalha mais, e é o que mais recebe comentários negativos lá fora. Com razão. Mas isso não é de agora, isso é desde Abel. O primeiro a ser morto foi o pastor. O primeiro homem a morrer no mundo foi um pastor. E por incrível que pareça, sabe quem matou? Os irmãos. O irmão foi quem matou. O irmão matou um pastor. Que esse manto de Caim nunca esteja sobre a minha vida. Não é amém, não. Na minha também não, pastor. Arranque esse manto de Caim sobre a minha vida. Nunca quero matar um pastor. Nunca. Se um pastor está oferecendo o melhor, eu tenho que aprender com ele. E não meu semblante descair. Mesmo sendo confrontado por Deus, ele foge e ele não aceita aquela libertação. Então, quando a comida ela não é boa, a ovelha não come. Ovelha aprende a comer uma comida boa. Ela gosta de ser guiada a pastos verdejantes, Salmo 23. Diante de uma comida ruim, ela protesta. Ovelha não gosta de palavra de autoajuda. Elas querem ajuda do alto. Você que pastoreia a célula, você que pastoreia vidas, que cuida de casa, tire essa linguagem positivista. Coloque a linguagem da palavra. O positivista é algo ligado ao humanismo. Está ligado? Não, eu tenho força. Não, eu vou pensar que eu sou forte. Deus não disse isso para Josué. Pastor, o senhor não disse não. Deus não disse para Josué. Josué, pense que você é forte. Deixa eu me ver forte. Como é que é ser forte? Não foi isso. Não pense que você é forte. Não se sinta que você é forte. Não ache que você é forte.
Você é forte, Josué. Diga ser. Eu sou. Não penso. Não sinto. Não ajo. Não acho. Eu sou. O que é que eu sou? Diga forte. Guerneia. No original. Força. Seja forte. Não pense que você é forte. Ô Josué, pense que é forte. Não, seja forte, filho. Davi escutou isso há 1000 anos depois. Com 1000 anos depois ele escutou esse eco. Deus dizendo a Josué, ele pegou esse eco, chegou para Salomão para construir e disse, ei, vem cá, vem cá, vem cá. Eu estava lendo lá dentro da minha meditação, peguei os rolos, os manuscritos e vi algo. Guerneia, seja forte. Salomão, meu filho, seja forte e seja homem. Tu já pensaste? Que palavra? Do pai para o filho dizendo, seja homem. Mas ele era homem, sim. Mas tem homem que acha que não é homem. E eu não estou falando só do homem físico. De homossexual, não estou falando disso. Eu estou falando do homem que não se posiciona como homem. Que é uma outra mensagem aqui, outra linha. Mas o que eu estou falando, que a ovelha também tem que pensar que ela é ovelha. Seja forte, seja homem, se posicione. Ele não estava dizendo você seja macho, ele está dizendo seja homem. Macho é uma coisa, homem é outra. Macho está ligado ao humanismo também. E um pouquinho é prima gêmea da pós-modernidade. Mas homem é um princípio divino. Ele criou primeiro o homem e deu ordem ao homem, deu diretrizes ao homem. Então o homem, ele tem que dar suas diretrizes e não tem que fugir e permitir aquilo que cabe o papel do marido a esposa fazer. Então aquele papel da ovelha é da ovelha. E ele precisa saber quando ele é ovelha e quando ele é pastor. Uma boa ovelha pode se tornar um grande pastor. Como um bom pastor já foi e é uma grande ovelha. Diga eu recebo. Vocês estão recebendo, estão entendendo bem ou não? Sério mesmo? Estou terminando, tá? 10 para as 10, quando estiver chegando, lembre-se que é o final. Então, a ovelha, ela protesta quando não encontra comida, mas ela se alegra quando o pastor trabalha em função dela, fazendo com que ela sinta amada. Não precisamos como ovelha de mensagem que nos colocam para cima, mas a palavra de Deus que nos transforma. O diabo sabe que um pastor, quando prega o evangelho, quando ele prega a mensagem, quando ele prega uma mensagem positiva, a linguagem de fé e de esperança, porque é a linguagem do reino faz dessa ovelha se tornar parte de um grande rebanho, e um rebanho forte que gera multiplicação. Ela come dos pastos verdejantes. Diante de uma comida ruim, ela não aceita, porque ela está firme diante daquele pasto do seu pastor. Sobre ela recebe também a unção. As ovelhas precisam ter uma unção específica para ela. Por que isso? A cada 7 dias, amados, a ovelha ela precisa ser ungida. Vocês conhecem uma mosca chamada, que era bem grande, farejeira. E ela vem. E ela procura o focinho da ovelha, que às vezes está escorrendo. E ela pousa ali. E solta uma bactéria. E de repente aquela ovelha, ela se sente mal. E ela com a pata começa a bater. Mas só que já entrou, atingiu o cérebro, atingiu o comportamento.
A modulação dos seus nervos não estão corretos. Tem que haver uma neuromodulação dos cérebros. Estava falando isso ontem com a pastora aqui. Quando há um choque, cria um trauma, e ela começa a ficar destordoada. Ela quer tirar aquilo e não consegue. Mas o pastor, sabendo disso, ele a procura. O que está acontecendo? Amor, o que está acontecendo? Com fulana de tal. Aquela ovelha está com um comportamento. Ela não é bode, ela é ovelha. Ela é tição. Mas ela está com um comportamento diferente. Ela faz parte do rebanho, do Aed. Mas ela é diferente de todas. O que foi que houve? Vamos vê-la. O pastor vem lá, pega ela e segura. Ela ainda quer sair, não. Mas ele sabe como pegar sem machucá-la. E pega pelo focinho dela. Levanta o focinho. E pega o óleo. E derrama no focinho dela. E ela ainda faz assim para não entrar. E o óleo vem e entra dentro da narina. Quando aquilo penetra lá dentro, o pastor pega a ovelha e inclina ela. Ela dá um grande espirro. Vuf, e sai toda a bactéria. Ela acorda. Ela faz. Ela faz o quê? E o pastor abraça aquela ovelha. A ovelha está livre. Você pode aplaudir a ele. Ele é que derrama o óleo fresco sobre a minha cabeça. Nós vemos hoje, né? Salmo 23 e pensamos logo que é conosco. Tem coisas, irmãos. Olha, eu estou orando, eu quero que a igreja ore comigo para ser o pastor ir a Jerusalém esse ano. Com a esposa. Com a esposa. Porque tem coisas, irmãos, que quando a gente pisa ali as coisas mudam. Nossa mente. Eu sempre pensei que Salmo 23 tem a ver, às vezes com a igreja não tem nada a ver. Era Davi falando com as ovelhas, em relação às ovelhas. Unja minha cabeça com óleo. O que ele queria dizer? Era isso. Porque ele sabia que a ovelha tinha essa deficiência. Então tinha que colocar o óleo. Quando colocava o óleo, onde tinha oliveiras, pegava lá o óleo na prensa, fazia o óleo da azeitona e derramava, a ovelha estava boa. Porque existe N's. O óleo da oliveira supre N's de necessidade. Muitas coisas ele supre, é muito bom. Você sabe que a questão do ômega 3, 6, 9 está no óleo da oliveira, que é falado do azeite. É excelente para o ser humano. Problema de coração, da longevidade. A oliveira mesmo, se você não sabe, é uma das árvores que tem a maior longevidade. Eu conheci uma oliveira lá em Israel, agora em Jerusalém, de mais de 1000 anos, caminhando para 2000 anos, porque a mais velha está em Portugal, com 2100 anos. Uau! E Jesus disse: eu sou a oliveira verdadeira. Eu sou a oliveira verdadeira. Então, nós precisamos ler os textos e entender o seu contexto. Quer ver uma coisa? Jesus disse nesse capítulo de João 10:10, olha só. João capítulo 10, ele está falando de quê? Quem se lembra? Do pastor, do rebanho, da ovelha e do mau pastor. Que ele disse que ele é o bom pastor. Mas existia o mau pastor, o mercenário, que é chamado também de lobo, não é? Que vem fazer o mal. Mas nesse mesmo capítulo, no versículo 10, quem se lembra do João 10:10 que a gente cita tanto? Porque o ladrão veio para... Mas eu vim para que tenha... Então Jesus é o bom. E quem é o ladrão? Tem nada a ver com o diabo. Mas a gente aprendeu que é o diabo. A Bíblia não diz que é o diabo. A gente é que botou na cabeça que é o diabo. Sim, perdão, porque eu também, antes de ir para Jerusalém, ninguém me ensinou. E meus pastores diziam que era ladrão. Era o diabo, mas não é. O texto e o contexto, quem estuda vai entender que é o mau pastor. O mau pastor, o mercenário, o texto nada fala do diabo.
Ele está falando do mercenário. Ele está falando daquele que dá um discipulado lá fora, que não é igual ao teu pastor. Ele vem para te matar a tua fé. Ele vem para roubar a tua fé. E ele vem para destruir a tua fé, para que já, se você não vigiar, você se desvia e fica igual a ele. Se você não vigiar. Aí eu pude entender aonde? Andando aonde? Em Nazaré. Aí o guia, que era um pastor, aí deu uma aula para a gente. Quem foi que ele disse? Veja se o texto fala do diabo. Tem nada a ver, Jesus não estava falando com o diabo. Jesus estava falando, dando uma aula sobre o pastorado, a qual um dos maiores pastores, segundo o coração dele, Davi, citava no Salmo 23. E lá em Nazaré, que é colado com Belém, é onde tem mais rebanhos de pastores, rebanho de ovelhas. Muitas ovelhas. Eu disse, eu tenho que conhecer um lugar desse. E eu quero dizer que você um dia vai conosco para Jerusalém. Eu vou repetir, você e sua casa vai andar em Jerusalém. Diga aleluia. Tem um homem aqui, dois, aqui fica em pé esses dois. Esses dois aqui tem um plano para levar você de graça para Jerusalém. Pode perguntar a ele tem um plano de graça para levar duas pessoas. Se o marido for, a esposa ganha, não é verdade? Ele tem. E faz tempo, não faz? E a gente nem fala, mas eu já estou denunciando. Na minha igreja vai 8 comigo. De graça. Pode sentar. Um dia o apóstolo René disse assim: filho, uma das coisas que um pastor pode dar para as suas ovelhas, que um líder pode dar para seus discípulos, um discipulador pode dar para os seus discípulos, significa, uma das melhores coisas significa oportunidade. Quando Deus lhe der uma oportunidade, nunca despreze. Porque tem a oportunidade de se dar, e quem se perde, não recebe mais. Então se agarre na oportunidade que Deus lhe dá. Então, a palavra de Deus fala que a cada 7 dias, a ovelha precisava ser ungida. O teu óleo. Quando isso não acontece, a ovelha pode ficar cega, ela não consegue ver direito. Surda, ela não consegue ouvir direito. E até louca, ter comportamentos dúbios. Quantas ovelhas que eram tição, mas morreram por falta de cuidado do pastor? Não tiveram isso. Hoje, olha, esse mês, por exemplo, de janeiro, é o mês da unção, no calendário lá do apóstolo para a visão selar. Direto ungindo, direto. Domingo, esse domingo já disse para meus pastores do cobertor, todo mundo ungindo. É o último domingo do mês. Tirando, quebrando o jugo. O óleo quebra o jugo. A unção despedaça o jugo. Ovelha, peça sempre a bênção do seu pastor. Peça a bênção, pastor, sua bênção. Eu tenho pastores que me pedem a bênção à noite, antes de dormir. Pastor, passando por aqui para pedir a sua bênção. E não aceito eu dizer, Deus te abençoe. Eles querem, sim, Deus te abençoe com o quê? Porque eu ensinei a eles. Prosperidade. Ou então a bênção do nosso avô. Quem se lembra a bênção do avô? Vergonha na cara, menino. E a gente criou vergonha e parou de fazer besteira. Graças a Deus, que aquela bênção de avô valeu. Né? Tem a vergonha nessa cara. A gente saía... vergonha na cara, ele só sabe dizer essa bênção para a gente, mas a gente criou vergonha, e essa geração agora, muitos nem diz isso. Então vai e abençoa, filho, pede a bênção, diga assim, meu pastor, bora todos juntos, meu pastor, eu quero a sua bênção, amém, aplauda-se. Qual bênção? Bênção de prosperidade, de saúde, de alegria, né? De longevidade, viver como a oliveira, que vivas muito. Diga, eu vou viver muito. Eu não vou morrer. Eu vou viver muito.
Dizer uma frase dessa e ficar assim não dá, eu tenho que completar. O filósofo, pai do meu apóstolo, ele conversando com a gente, ele disse: meu pai, como era filósofo, ele dizia: eu sou imorrível. Ele não dizia que era imortal, preste atenção. Eu sou imorrível. E os filhos estudam na mesma linha. Mas um dia, o apóstolo viu o seu pai morrer e levou ele para o enterro. E o Senhor disse a ele: vigie, porque seu pai morreu. Eu tenho a bênção do Senhor sobre mim, mas eu preciso vigiar como ovelha. O quê? Fazendo o quê, pastor? Eu tenho que saber o que eu como. Eu tenho que saber qual o capim que eu estou comendo como ovelha, o meu alimento. O que eu estou ingerindo. Ontem saímos aqui falando sobre isso. O médico disse: quer viver muito, filho? Não quer que as células cancerígenas apareçam? Corte carboidrato, corte farinha de trigo, que as células cancerígenas comem farinha de trigo, e corte o açúcar. Nunca mais coma, beba refrigerante. Não é Coca-Cola, refrigerantes. Ah, mas eu oro, eu venço o mundo espiritual, eu venço Satanás, porque meu Deus é maior. Sim, se você não consegue vencer um refrigerante, você vence o diabo aonde? Cale a boca. Não entre numa batalha que você não tem coragem, não tem força. Se põe um refrigerante na tua mesa e você sabe que aquilo é um veneno que está levando muita gente para a morte, e você ainda toma. Açúcar. Existe um mal pior do que o açúcar? Está matando muitos. Mas desde criança, o que é que os pais fizeram? Tome pirulito, tome bombom. E quando chega na adolescência, meu amor, você merece uma caixa de chocolate, um saco de sonho de valsa. E vai endornando sua glicemia, glicose, até virar diabólico, diabo, doença maligna, e levando muitos à morte. Eu posso demorar a morrer, mas eu preciso aprender a cuidar do templo do Espírito Santo. Se a ovelha não se cuida, ela morre. E quem está morrendo hoje não é só o velho, não. Crianças, adolescentes. Eu estou cuidando de jovens com doença incurável na minha igreja, de 20 e poucos anos. Não brinque, não. Então eu preciso saber me cuidar. Eu preciso saber como eu devo me alimentar. Então, o óleo deve vir também sobre meu ouvido. A ovelha tem uma cera doce no ouvido. E quando ela não está ungida, o mosquito entra no ouvido dela e fica um zumbido infernal que atrapalha a ovelha de ouvir a voz do seu pastor. Nariz. Existe uma mosca que pousa no nariz da ovelha, como eu disse, mas quando ela está ungida, ela fica protegida. Mas se está sem unção, as larvas entram em suas narinas e vão para o cérebro, perturbando a sua mente. Mente. A ovelha que não é ungida fica com a mente perturbada, e dá amarrada no pastor e se afasta dele. Como então se unge a ovelha? Óleo, palavras ungidas, dando a ela a oportunidade de ter uma mente renovada, transformada pelo poder do Evangelho, que tudo restaura. O que é que vocês estão fazendo agora? O pastor de vocês fizeram seminários. Esses seminários são muito importantes. Esse seminário nos amadurece, cresce. Todos nós, até o pastor que está ministrando, é renovado. Todos nós somos renovados. Isso são palavras ungidas que vai limpando os nossos locos, vai limpando as nossas mentes. Então seja liberto agora de toda maldição que queria lhe prender. Seja liberto na sua audição, no seu olfato, na sua mente.
Você faz parte do aprisco do Senhor, com a audição boa, ungida, com o olfato ungido, com a mente ungida, plenamente conservados diante do Senhor. Diga amém e diga eu recebo. Diga eu sou essa ovelha Tisson. Mas pastor, existe uma ovelha no meio de rebanho muito importante? Existe. Diga assim, qual? Depois do intervalo a gente vai saber. Vamos aplaudir a Yeshua HaMashiach.